Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ao Senhor nosso Deus, a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Sejam bem-vindos, queridos irmãos, a mais um dia de partilha, a mais um dia de oração, contemplando neste mês a frase "E foi Ele quem disse". Estamos aqui tratando daquilo que Jesus falou, de frases, versículos, palavras que saíram da boca do nosso divino Mestre. Iniciemos com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos males e inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, Filha predileta de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. Eu sou o pão da vida, disse o Senhor, aquele que é Deus e que não é homem para mentir. E se ele disse que ele é o pão vivo descido do céu, quem vai contestar? Se ele disse para um cego, veja, e ele viu, quem é que vai contestar? Se ele disse para um coxo, ande, e este anda, quem é que vai contestar? Ora, é o mesmo que disse, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. João, capítulo 6, versículo 32. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Versículo 47 de João 6. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Jesus está falando de coisas espirituais. Jesus não está falando de coisas materiais. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Versículo 53. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou. E por causa dele eu tenho a vida, assim também. Quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa. Último versículo 58. Este é o pão vivo descido do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Repito, palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Consegue entender como que os padres são preciosos para nós? Consegue entender como que a Igreja Católica é rica e é bela? Consegue entender que nosso Senhor Jesus Cristo, quando subiu aos céus, passou o bastão da sua autoridade, deu a administração salvífica para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana? Por isso que não vale a pena entrarmos em discussões, em disputas acerca da Igreja. A Igreja ela é santa, a Igreja ela é perfeita, a Igreja é curadora, libertadora, é salvífica.
E nós somos católicos apostólicos romanos. Não vale a pena entrar em disputas contra a nossa igreja. O que vale a pena, sim, é orar pelos nossos padres, bispos, cardeais, o Santo Padre, o Papa, porque a Eucaristia chega até hoje. E nós, por causa deles. Então, espero que não, mas se você um dia falou mal de um padre, peça perdão a Deus, confesse e ore pelos padres, abençoe os padres. Peça o Espírito Santo para os padres, para que eles continuem firmes no propósito de levar o reino de Deus a todas as pessoas, ao mundo inteiro. O que cabe a nós é orar, respeitar, obedecer, porque nós precisamos do pão vivo descido do céu, do pão da vida, do alimento da nossa alma, da vida da igreja. Quem come desse pão, que é a carne do Cristo, quem bebe deste vinho, que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, tem vida, não morrerá, não experimentará a morte eterna, o inferno. Lá, no Antigo Testamento, em Êxodo, o cordeiro sem mancha, o cordeiro imaculado, o cordeiro macho de 1 ano, ele foi morto e o sangue dele aspergido nos portais, onde o anjo da morte, quando passava e viu o sangue do cordeiro, pulava aquela casa, pulava aquela família. Nós sabemos que o cordeiro imaculado é o Cristo e que o sangue dele tem poder nas nossas vidas. E nós católicos comemos e bebemos do sangue, da alma, da divindade, do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em toda a missa. Por isso a oração mais profunda, mais perfeita e mais poderosa que nós católicos podemos fazer é a oração da Santa Missa. Por isso precisamos entender cada vez mais sobre a missa. Para que entender de missa? Para poder amar, para poder vivê-la e experienciá-la com toda a sua autoridade, com toda a sua força e com todo o poder que a missa dispensa sobre todos nós. Nós somos católicos e não podemos comungar de qualquer forma. Nós somos católicos apostólicos romanos e quando formos julgados por Deus, o nosso juízo será mais severo do que o das outras religiões. Por quê? Exatamente por causa do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Nós temos o que ninguém tem. Ele se faz presente em nosso meio de forma que em nenhuma outra religião ele se faz. Muitos podem orar em línguas, muitos podem ter o dom de cura, o dom de milagres, o dom de profecia. Muitos podem ter o carisma da interpretação das línguas, o dom da revelação, o dom da ciência. Mas nada é maior, mais ungido, mais poderoso do que o santíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, que por meio da Santa Missa, o Padre, ao pedir o Espírito Santo, sob as formas do pão e do vinho, nos dão de comer. Não é mais pão. Tem gosto de pão, forma de pão e cheiro de pão, mas é o corpo de Cristo. Tem cheiro de vinho, gosto de vinho, mas foi transubstanciado. É sangue de Cristo. E foi Ele quem disse, isto é o meu corpo. Foi Ele quem disse, isto é a minha carne, isto é o meu sangue, e é para ser comido, é para ser bebido. É o mesmo que disse, seja curado, é o mesmo que disse ao leproso, seja limpo, é o mesmo que multiplicou os pães, é o mesmo que andou sobre as águas, é o mesmo Cristo que usou a sua palavra para realizar sinais, milagres, curas e prodígios, é o Cristo que usou a sua palavra para dizer: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Por isso, irmão católico, se você tem muito tempo que não comunga, faça uma boa confissão e volte para a fila da misericórdia na Santa Missa. Se você comunga com frequência, aumente o seu amor, a sua devoção, o seu entendimento para com a Eucaristia. E se você não é católico, nós convidamos você, volta para a casa do Pai, volta para a casa do Senhor, volta para a ceia do Senhor, e sente conosco no banquete da vida. A minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida, e quem não comer vai morrer.
E a morte que ele está dizendo é a morte eterna. Não basta dizer, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus. É necessário comer e beber o seu corpo e o seu sangue. Aumentai a nossa fé, Jesus. Aumentai o nosso amor. Aumentai a nossa devoção, o nosso respeito. Ajude-nos a entender que não existe nada mais sagrado na terra do que a Santa Missa, do que o Senhor vivo na Eucaristia. Enche o nosso coração com o Espírito Santo. Enche os padres com o Espírito Santo, os bispos, os cardeais. Enche-nos com a luz e faze com que, como diz Santo Agostinho, nos tornarmos naquilo que comungamos. Nos tornar um novo Cristo, um outro Cristo, a imagem do Cristo. Nos tornar filhos vivos do Deus vivos, ungidos, iluminados e iluminadores. Enche-nos com seu Espírito Santo, Senhor. Aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor pela Eucaristia. Livra-nos da desgraça de ser instrumento de divisão na igreja. Livra-nos da desgraça de falar dos padres, dos bispos, de falar mal da igreja. E dai-nos a graça da unidade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus aumente a sua fé e vivifique a sua espiritualidade e amplie a sua visão espiritual. Que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.